Olá, sejam bem-vindos ao nosso episódio do Descomplicando. E hoje nós vamos juntos descomplicar a colorimetria. Vem comigo! Como chegar lá? Como alcançar o tom desejado? Não adianta nada a gente saber só a técnica e não entender sobre fundos de clareamento, porque isso é muito importante. Daí entra a colorimetria, que a gente fala muito sobre colorimetria. No meu curso de mechas online, a gente tem o primeiro módulo que é colorimetria, que é para poder entender os fundos de clareamento para chegar nos tons desejados nas mechas, né? Então a gente vai estudar um pouquinho sobre a estrela de Oswald, que As pessoas têm medo dessa estrela, na verdade, porque no curso básico de cabeleireiro a gente aprende o básico da estrela de Oswald. Então é nada, a gente aprende apenas a desenhar a estrela de Oswald. A gente aprende a base, que são as bases de 1 a 10, que são os tons naturais dos cabelos, que isso todo mundo sabe, até uma pessoa que compra coloração na farmácia. Mas o que a gente precisa entender mesmo é para que servem tantas cores e como alcançar o fundo de clareamento de cada base. A base é muito simples, mas entender o fundo de clareamento é um pouco mais difícil. Aqui a gente tem duas cabeleireiras e uma pessoa começando do zero para entender isso. Como, Débora, eu começando do zero, como que eu posso entender, né, Vavá? A gente consegue entender. Por quê? Porque quando a gente aprende a base, a gente vai entender quantos tons o cabelo consegue abrir para alcançar o fundo de clareamento, quantos tons o pó descolorante consegue agir e abrir e como neutralizar os tons através da estrela de Oswald. Falando um pouquinho sobre neutralização, aqueles tons que a gente enxerga depois da primeira numeração das colorações, 5.01, 5.51, após o ponto vem as neutralizações. Então, para quem não entende muito, para que servem esses pontos? São os reflexos. Na verdade, são os tons que neutralizam tons ou intensificam tons. São aquele após o ponto. Então, por isso que é importante a gente entender a estrela de Oswald, porque o ponto após a vírgula, o número após a vírgula, ou o ponto da caixinha de coloração, é os reflexos da estrela de Oswald. Então, 1 após 5.6, o que seria 5.6 aqui? 5, que é a base, que é de 1 a 10. Existem as bases, tá, gurias? Eu vou voltar para as bases primeiro. A base é os tons naturais dos cabelos. Preto preto intenso, preto castanho escuro, castanho médio, castanho claro. Após o 5 existe o 6, que são os loiros, os tons de loiro. 6. Loiro escuro, loiro médio, loiro claro, loiro ultra claro e loiro claríssimo. Normalmente as pessoas não possuem mais o 10, porque o loiro claríssimo ele vai escurecendo dependendo do tempo. Quando a criança é bem pequena, o cabelo é extremamente claro. Quando ela vai crescendo, o cabelo vai alaranjando. Então ele já cai para um 8, um loiro claro que tem um fundo levemente cobre, que é o laranja. Então, normalmente a gente não encontra o 9 e o 10. Aqui no sul é muito comum, lá para a região das Missões, o pessoal que vem das descendências italianas e alemãs. Mas aqui em Porto Alegre é mais preto mesmo. Preto ou loiro médio ou loiro escuro. E o preto azulado, que é o preto intenso, o 1.0, é extinto também, é muito raro. Normalmente as descendências japonesas e coreanas têm um cabelo muito preto. Nem os índios possuem um cabelo tão preto quanto os japoneses. Então os pigmentos mais escuros vai lá pro Japão, daí normalmente vem uma pessoa mais japinha, olhinho puxadinho, que tem um cabelo bem preto. Mas vamos estudar mais o que é comum aqui para nós, aqui no Brasil e no Sul, que é a partir do 2 até o 8, tá? Essas são as bases. Quando chega alguém e ela quer um cabelo chocolate frio, que está sendo bem comum hoje nas morenas iluminadas, então a gente vai pegar um 6, que é um loiro escuro, que ele tem que ter um fundo mais chocolate. Aqui na estrela de Oswald vem os neutralizações e os tons reflexos, que é o que dá o tom do chocolate frio, chocolate quente, chocolate acobreado ou avermelhado. Então, para a gente chegar num chocolate, que é o meu cabelo, todo mundo pergunta a cor do meu cabelo. Essa dica vai para quem quer a cor do meu cabelo. É um 7.7, que é um chocolate, é um loiro médio marrom. O 7 aqui na estrela de Oswald, ele está direcionado para o verde. Ele é um marrom, ou mate, marrom ou chocolate. Aqui nessa tabela que eu tenho aqui no salão e eu utilizo ela diariamente, o 7 está bem extinto aqui. Não só como verde, mas como mate, marrom, chocolate. Às vezes
nele na caixinha não tá descrito 7, ele tá escrito 8, porque algumas empresas trabalham como uma cor separada o chocolate e deles colocam o número 8 na estrela de Oswald, que aqui na ponta não possui, tá? Mas se tiver 8, 7.8, também é um chocolate, é um marrom chocolate, um marrom frio, tá? Então, sempre após o ponto, quando tiver 7 ou 8, ele já leva mais pro lado do chocolate. Se tiver 7.71, o que seria? Ele é muito frio, porque o 1 aqui na estrela de Oswald, ele é azul acinzentado, é o que neutraliza os tons quentes, é o azul, o pigmento azul. O azul, o irisado e o verde são as cores que vão trabalhando para diminuir a quantidade da intensidade das cores quentes, o vermelho, o cobre e os marrons, tá? Então, o que vocês não podem esquecer é que após o ponto, até aqui, ó, nessa estrela é bacana, porque tem o violeta ponto 2, porque quer dizer que depois do ponto vem os tons fantasias, os reflexos e as neutralizações, ok? Sempre existe, cada empresa trabalha com um tipo de numeração. Algumas, o 8.89, que é uma que eu uso muito da Mixiuse, ela é um perolado, mas para muitas ela é um dourado. Então muitas me perguntam, Débora, mas como assim? Tu usa 8.89 para fazer loiras peroladas? É porque nesta empresa ela trabalha com essa numeração. Aí a gente precisa aprender e entender a numeração das empresas. Por isso que o mais importante é entender a estrela e a base. Porque entendendo a estrela e a base, vendo a numeração, a gente vai entender as cores, sabe? De qualquer marca, na verdade. A única que muda um pouco para nós é a Joico hoje, porque a Joico ela traz letras. Ela não é numeração, ela é letra, e daí confunde um pouco a nossa cabeça. Mas aprendendo a entender a tabela de cor da Joico, a gente consegue entender. Mas a Mixiuse, ela trabalha com uma estrela bem detalhada, numeração bem descrita, e a grande parte dos produtos da Mixiuse são frios, porque aqui no sul a gente trabalha muito com frio. Raramente alguém gosta de quente. E se gosta de quente, simplesmente não tonaliza o cabelo, porque daí a cor já abre quente. Todo o cabelo abre quente. E a gente esfria e neutraliza com os tonalizantes. Então, se a pessoa gosta de calor, deixa sem tonalizante. Só trata e escova, tá? Isso eu costumo fazer bastante com as morenas que querem cores quentes. Mas, se ela quiser mais quente, um vermelho, então a gente teria que ir para um loiro escuro ou um castanho claro 5.6 ou 5.66. Quantas de vocês já viram na caixinha 5.66, né, Dê? 5.66 ou 6.6666. O que quer dizer esse monte de 6 depois? Quer dizer que ele é muito vermelho. Ele não é só um castanho escuro vermelho. Ele é um castanho escuro vermelho intenso. Ele intensifica a cor quando aumenta a numeração, tá? Então quer dizer que é muito mais. Quando são duas numerações, 6.42, digamos assim. 6 é loiro escuro, 4 é acobreado, 2 é irisado. Quer dizer que ele puxa para um cobre, mas ele é neutralizado com o irisado. Ele não vai ser quente, ele vai ser um cobre frio. Vai ficar bem bonita essa cor, ok? Então sempre a gente tem que... O ideal é tirar uma foto dessa estrela e ter sempre no celular, para em caso de dúvidas. Até hoje, após 7 anos de profissão, eu sempre costumo olhar a estrela de Oswald quando pinta uma dúvida na caixinha. Antes de aplicar no cabelo da cliente, eu dou uma olhadinha na numeração para ter certeza que é a cor que eu preciso. Mas mesmo assim eu tenho dúvida, eu aplico a mecha teste na nuca. Quando eu for tonalizar a cliente, eu não chego aplicando em todo o cabelo, eu só passo na nuca, separo a mecha teste da nuca, porque a nuca é mais difícil da gente visualizar. Vejo se vai transformar a cor e se a cor vai ficar a cor que eu quero. Se não, eu tenho que tentar outra coloração, tá? Mas normalmente a gente tem que ir para empresas que são fiéis à cartela. Algumas empresas burlam um pouco o tom. A gente compra um tom achando que é aquele, quando tu vai aplicar é um tom totalmente diferente. Então a gente tem que se voltar para as empresas que realmente são fiéis à cartela. E por isso que eu me joguei para a Mixiuse, porque a Mixiuse ela é muito fiel à cartela. Ela segue exatamente a regra dos tons, e o tom que eu tô vendo ali é o tom que fica no lavatório. Então isso é muito bacana. Sempre migrar para aquela empresa que nos traz mais benefícios, né? Tá? Vocês conseguiram entender a estrela de Oswald? Então a estrela de Oswald ela só serve para depois do ponto.
Aqui é a nossa base e depois o ponto vem a estrela de Oswald. Aí ela entra em ação. Aquela numeração não é algo que é fácil de se entender o segundo numeração. Por muito tempo eu demorei para entender para que servem esses números, gente. Eu não entendo nada, é muito número. Mas aí, tu entendendo a base da estrela de Oswald, tu vai ver que existe o 6, que existe o 5, o 4, existe todos os tons e como neutralizam. O primeiro número que aparece após o ponto é o mais intenso. O segundo ponto é o reflexo. O segundo número é o reflexo. É o que vai esfriar ou esquentar, ok? Tá? Saindo um pouquinho da estrela de Oswald para coloração, a gente vai para a parte de matização, para as loiras e para as morenas iluminadas, que eu também costumo indicar matizadores, que é um uso fácil em casa. Por que eu uso matizadores para as morenas iluminadas? Porque o azul, ele neutraliza o laranja e o verde neutraliza os vermelhos. E as nossas morenas iluminadas são voltadas para os tons quentes, vermelhos e cobres e laranjas, né? Então, a gente costuma indicar os matizadores azuis para quem faz o cabelo mais acobreado, mais laranja, e o verde para quem faz o fundo mais avermelhado. Normalmente, para os clientes que têm o cabelo com coloração preta, o cabelo não vai conseguir abrir mais do que um vermelho ou um cobre. Então, eu indico o matizador verde para ela neutralizar os tons quentes, se ela não quer aquela cor muito gritante. Já para as loiras, a gente costuma indicar os irisados, que é o violeta. Por quê? Porque o violeta neutraliza tons dourados. Se eu indicar um azul para uma loira platinada, ela vai sair com o cabelo azul ou chumbado. Então não é esse o objetivo. Normalmente elas querem ficar mais branquinho, mais perolado. Então a gente tem que ir para o irisado. Se eu indicar o verde, óbvio, o cabelo vai ficar verde, não vai ficar claro. Então tem que cuidar bastante dessas jogadas de tons, né? Se eu indicar um matizador acinzentado, que é o azul, ele pode chumbar, pode ficar azul, manchar e não sair mais do cabelo loiro, sair depois de muitas lavadas. Então, eu indico sempre a cliente fazer um teste em casa. Colocar matizador e máscara de tratamento, mistura e aplica no cabelo. E se tratando de fundos de clareamento, que é esse o objetivo das coloristas, eu demorei muito tempo para entender que eu precisava entender o fundo de clareamento antes de pegar num pincel e num descolorante. Porque eu achava que o descolorante fazia milagre ou era só o meu que não fazia, né? Porque eu não conseguia entender os tons, eu abria a mecha o tanto que eu abria e não ficava da cor que eu queria. É porque primeiro eu preciso entender o tom que o cabelo vai abrir para depois abrir. Ok, aqui, essa altura de tom que a gente vê, que é a tabela de bases, ela é voltada para cabelos naturais, ok? Ela não é voltada, essa referência de fundo de clareamento, ela não é voltada para os cabelos coloridos, tingidos com preto. Aqui a gente pega só mesmo as bases naturais. Se eu tiver um cabelo na altura de um tom, que é o preto intenso, o fundo de clareamento do preto intenso é vermelho intenso. É a primeira cor que ele vai abrir. Hoje em dia existem pós que abrem até 10 tons, 11 tons, cada vez a promessa vai aumentando. Mas o normal, o que é vendido no mercado diariamente, é aquele que abre até 9 tons, que é o que a gente precisa. Por que a gente precisa entender isso? Porque se eu chegar um cabelo preto, uma japonesa aqui com um cabelo bem preto, e ela tiver 1.0 de fundo natural, será que ela vai conseguir ficar loira platinada? Aí a gente vai ver aqui na nossa tabela de fundo de clareamento. Se existem 10 tons, 10 alturas de tons de fundo de clareamento e o pó abre 9 tons, então com certeza ela vai chegar num loiro. Ó, se eu tiver 1.0, eu já vou aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, loiro perolado. Hoje existem aquelas promessas de 10 tons, então a gente vai pro 10. Com certeza, uma pessoa com cabelo preto, ela consegue chegar num loiro platinado. Sim ou sim. Aí tem pessoas que falam, ai, mas a minha cabeleireira disse que eu não consigo porque o meu cabelo é muito preto. Eu recebo muito essa reclamação. Tá, mas o teu cabelo é natural? É natural. Pois então a gente faz o que tu quiser no teu cabelo. Não existe dificuldade ou limitação, porque teu cabelo é natural. Já se ele possui coloração ou tonalizantes, enfim, ele vai limitar a nossa ação e a ação do produto. Então, a gente não pode mais fazer promessa sabendo que o cabelo tá com coloração. Então, eu costumo falar, vamos aplicar a mecha teste. Eu sempre aplico a mecha teste com excesso de progressiva, aquele cabelo duvidoso ou cabelos com coloração. A gente aplica. Ou pra gente provar pra cliente que aquele cabelo realmente não vai abrir aquilo que ela quer. E às vezes, gurias, o tonalizante sendo aplicado e deixando um bom tempo já sem aplicar, ele consegue chegar num loiro platinado. Mas mesmo assim, a gente tem que fazer uma mecha teste para garantir que aquele cabelo, para garantir que a gente não vai fazer uma promessa falsa.
E a gente perde a cliente fazendo uma promessa falsa, mas falando a verdade a gente conquista ela. Então é mais fácil dizer que não dá do que dá e não conseguir. Vamos pro fundo de clareamento, então. Se eu quiser chegar num loiro platinado, eu não posso abrir esse cabelo na altura de um 7, porque ele vai ficar cobre. Por mais que depois eu tonalize com 911, não vai ficar bom, porque o tonalizante não abre mecha, ele só cobre e neutraliza. Então, eu tenho que abrir esse cabelo 10 tons. Gente, é muitos tons. Essa cliente vai ficar o dia inteiro no salão. Não adianta usar uma OX de 30 ou 40 volumes, porque eu vou destruir aquele cabelo, e a ação da OX de 30 volumes ela é falsa, porque ela costuma abrir muito rápido na primeira meia hora e a ação dela para. Então, se eu reaplicar esse produto, ela vai abrir com uma velocidade tão alta novamente que não vai nem dar tempo de eu conseguir salvar aquele cabelo. O que vai acontecer? O cabelo vai ficar elástico e quebrar. Então, o ideal é sempre usar 20 volumes, porque o 20 volumes, ele vai abrindo aos poucos, abrindo, sem destruir o fio. É bem devagarinho, a gente consegue cuidar da nossa cliente na cadeira, cuidar da outra na outra cadeira e da outra na outra cadeira. Então, eu consigo cuidar de mais pessoas ao mesmo tempo usando 20 volumes. Eu sempre costumei usar 20 volumes e estudando mais a fundo sobre as OX, as oxidantes, a gente percebe que realmente é falsa essa promessa dos 30 e dos 40 volumes. Ela só serve para destruir um cabelo e não para abrir o tom desejado, tá? Então essa cliente, ela vai ficar de 5 a 6 horas dentro do salão sem dúvidas. Se o cabelo abrir mais rápido, é porque ele tem a altura de um fundo natural de um 7, daí ele pode abrir em 3 horas, mas normalmente é de 5 a 6 horas, ok? Para eu chegar nos loiros platinados, então eu tenho que abrir na altura de um fundo de clareamento 10, que é o amarelo muito claro, aquele amarelo bem claro que chega a ser perolado, chega a ser lindo só de abrir, não precisa nem tonalizar. Mas aí a gente coloca um 911, um 889, 91, para deixar aquele loiro bem branquinho que a cliente adora. E se precisar, depois de tonalizar, a gente pode matizar, porque ele ajuda a intensificar os tons. Então eu costumo fazer isso se a minha cliente quer ficar mais perolada. Eu uso matizadores após a tonalização, que ajuda a intensificar os tons, ok? Sempre mostrando para a cliente que ela vai ter que ter uma manutenção em casa, mas seria melhor ela vir até o salão para tonalizar caso aqueles produtos vão desbotando. Porque o tonalizante ele desbota de 20 a 30 lavagens e ele começa a sair. Então conforme for lavando, o produto vai saindo, até porque ele é superficial no nosso fio, tá? Então, para chegar no loiro platinado, se eu estiver na altura de um 2, eu tenho que abrir 9 tons, 3 eu tenho que abrir 8 tons e assim vai, tá? Quanto mais claro o cabelo natural, mais rápido ele vai ficar loiro platinado e menos tons ele tem que abrir, por consequência, menos ele vai danificar. Quanto mais preto um cabelo, mais tons ele tem que abrir, mais agredido o cabelo vai ficar e mais exigência de tratamentos ele vai precisar. Então tem que sempre alertar a cliente que chega natural no salão. Vamos fazer no teu cabelo, vai ficar lindo, mas nós vamos precisar tratar teu cabelo após a descoloração e tu vai ter que ter uma manutenção em casa. Aí que entram aquelas linhas de revenda, que é bacana a gente ter. Se o salão que vocês trabalham não possui linha de revenda, mas se vocês atuam num salão onde já possui, ou é o seu salão de beleza, daí o ideal é sempre ter uma linha de revenda, porque não existe desculpa para cliente ficar com o cabelo quebrado. Se ela ficar com o cabelo quebrado, o problema é dela, ela que quis isso, ok? Porque vocês ofereceram a solução. Aí se ela não quiser a solução, bom, aí a consequência é sua ficar sem cabelos, porque é isso que vai acontecer. O cabelo que é descolorido e não devolve aquilo que ele perdeu na descoloração, com o tempo ele vai perdendo mais e mais com as lavagens e secadores e vai quebrar. Não existe milagre, né? Cabelo natural é natural, cabelo com descoloração é outros 500, né? Exige muito cuidado. Então, aqui os fundos de clareamento a gente tem que chegar na cor. Ah, mas ele tá amarelinho, será que dá pra tirar? Tu acha que dá pra tirar? Aí a gente tem que parar e pensar, né? Será que eu tiro esse cabelo ou não tiro esse cabelo? Ele tá amarelo ou ele tá perolado? Tira o excesso do pó descolorante e olha, existem os pós azuis e existem o pó branco hoje. Existe aquela maravilha do pó branco. Eu amei o pó branco, gente, porque com o pó branco eu consigo enxergar a cor que eu preciso. Com o pó azul ele dá uma fantasiada e um pouco dá uma cegada na gente e é um problema. Mas existem os profissionais que preferem pó azul ainda. Eu já migrei pro pó branco e não consigo abrir mão dele, né? Tá? Então, o pó branco nos facilita a nossa visão para alcançar a altura de tom. Para chegar nos perolados, eu tenho que abrir um 9. Se eu abrir um 10, eu não tenho nem que tonalizar aquele cabelo, porque se eu tonalizar, ele já vai chumbar, já vai cinzentar. Então, para cliente que quer um loiro perolado e eu abrir demais, aí eu não posso tonalizar. É o caso de algumas clientes que a gente atende no salão. Atendi uma cliente semana passada, a Paula, que ela gosta de um perolado mais dourado e o cabelo abre demais porque o cabelo dela é um 7.
que eu faço? Não tonalizo, só trato, ok? Aí eu dou opção para ela na cadeira. Se você quiser o cabelo mais claro que esse tom, você pode matizar o cabelo, mas o tom que ele abriu é esse e ficou maravilhoso. Se eu quiser um loiro dourado, aquela praia, muitas meninas me procuram que são da praia, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Salvador, gostam mais dos tons voltados para os dourados, porque lembra mais surfista e ambiente praia. Então, a gente abre o cabelo na altura de um 8. Não é um 7, que é cobre, aí ela vai achar laranja. E não é um 9, que é perolado. Eu vou para a altura de um loiro amarelo, que fica aquele amarelo mais natural. Peraí, ô Léo, para só um pouquinho. Tá, acho que se não parar. Não, parou. Se chorar demais, aí tu vai, tá? Senão aparece no som. Ó, vamos lá então. Então, gurias, voltando para as morenas iluminadas agora. A gente saiu do tom das loiras, que eu tenho que abrir de 8 a 9 a 10 tons, para ficar um loiro platinado, dependendo da altura de tom que a gente encontra as nossas clientes. Voltando para as morenas iluminadas, qual o tom que as morenas costumam usar? O tom das morenas iluminadas é vermelho e cobre e dourado. Migrando um pouquinho para o loiro, algumas querem dourado. Mas eu posso usar a técnica da morena iluminada e fazer um cabelo platinado? Pode. Tu pode fazer o que tu quiser, aí tu é um inventor. Na verdade, nós somos artistas, nós somos cabeleireiros e nós criamos cores, e nós criamos técnicas, e nós facilitamos o nosso dia a dia. Eu aplico uma técnica que facilita o meu dia. Eu vou num curso, aprendo aquela técnica, mas eu uso a que melhor for. A que for me dar uma linha de trabalho melhor. E a que eu achar melhor, né? Aí que a gente começa a criar a técnica e entender que uma morena iluminada pode ficar platinada. Uma loira, uma pessoa que quer um ombre hair com aquela ponta bem clara, ela pode ter a ponta bem clara vermelha. Não tem problema. A gente vai fazer o que a cliente quiser, mas sempre alertando ela as consequências dos resultados, né? Tá, então para as morenas iluminadas eu tenho que abrir de 2 a 3 tons. É maravilha, gente. Se a cliente tiver um 5.0, que é o mais normal, a gente encontrar uma pessoa com 5.0, raiz 5.0. A minha raiz é 5.0, a de vocês, a única 4.0 é a da Vavá, que é a mais loira aqui, inclusive. A da Andressa 5, a tua é 5. Por quê? Porque é o mais normal encontrar o castanho claro hoje em dia nos cabelos. Então, se eu tiver um castanho claro, eu posso abrir 2 ou 3 tons para chegar nos vermelhos acobreados. Não vai danificar aquele cabelo, vai ficar super saudável. E isso é fantástico. As morenas chegaram para dar vida para os cabelos que eram castanhos e que não queriam migrar para um loiro danificado. Então, elas pausam no cobre, aonde o cabelo consegue ficar bem resistente e bem forte. Morenas iluminadas, abre de 2 a 3 tons, ok? É o tom natural que a gente abre. E aí, abriu muito vermelho, a gente neutraliza com os chocolates 7.7, 7.7, 7.71, todos os tons que neutralizam com 1, com 7, fica lindo. As acobreadas, a gente neutraliza se a cliente quiser. Se não, elas querem um laranja mesmo, que tá super bonito. As douradas, a gente neutraliza? A maioria das vezes as douradas a gente não neutraliza. E se neutralizar, a gente vai para os sets também, que os sets são mais dourados, né? Lá na tonalização, tá? O que tu costuma usar para fazer a cor dos cabelos? Tonalizante. Sempre tonalizante. Por que eu uso tonalizante, tá? Existe uma explicação. Porque a coloração, ela abre demais a cutícula e o produto vai lá para baixo da cutícula do cabelo. Então, para retirar esse pigmento é mais difícil, caso a cliente queira abrir mais mechas. Então, eu uso tonalizantes que ele abre levemente a camada do cabelo para durar em torno de 20 dias. Não agride o fio, é superficial e dá um brilho super bonito, tá? Então, eu costumo usar tonalizantes. Se a cartela de tom que eu trabalho não tem o tonalizante daquela cor, ela tem a coloração daquela cor. Aí pode usar, não tem problema, usando a mesma intensidade de volume de água, que é de 5 a 8 volumes para tonalização, sempre. Porque acima de 10 ele abre o fundo natural da pessoa e acaba desbotando o tom natural e fica feio, fica aquela reflexo vermelho na cor natural ou laranja, enfim, fica bem feio, tá? Então aqui é fácil, fácil. Se eu estiver fazendo uma morena iluminada, dei uma bobeira, tomei 2 cafés a mais ali e o cabelo abriu demais, o que eu faço? Acontece? Acontece. Às vezes a cliente quer um cobre e ela fica branca, gente. E aí o que a gente faz? Chora? Não. A gente vai pro lavatório e a gente repõe aquele pigmento perdido. O que é repor o pigmento perdido? Eu posso pegar a própria coloração pura na mão, eu vou pegar algum produto 7,
tá? Alguma base que tenha cobre. E eu vou ter que repor o pigmento. Como é que eu vou repor? Vou lavar o cabelo, tirar a umidade e colocar o pigmento puro ali. Coloco o pigmento puro, sem AX. Ele vai criar uma camada a mais. Eu vou repor aquela camada, deixo ali de 20 a 30 minutos, retiro o produto, aí eu tonalizo com a cor que ela quer. Então, eu não vou colocar o produto direto no cabelo. O que acontece se eu botar o produto direto? Ele vai transformar a cor. Porque ele vai ter aquele resultado se eu abrir o fundo de clareamento certo. Se eu ultrapassar o fundo de clareamento, ele vai modificar. Um exemplo. Já fiz um cabelo lá no começo da minha profissão, uma morena iluminada que ela queria um 6.65, que é um chocolate mais cobre, assim. O que eu fiz? Eu abri demais quando eu tonalizei e ficou roxo. Ficou totalmente diferente a cor, porque o fundo de clareamento estava branco. Então eu coloquei um marrom que inverteu a cor e ficou roxo, ficou lilás, ficou horrível. E eu não sabia nem como corrigir aquilo. Foi aí que eu entendi que eu precisava aprender a devolver o pigmento para o cabelo. Aí que entra, se eu tivesse colocado um cobre, ou se eu tivesse colocado um pouquinho de vermelho acobreado, alguma corzinha mais laranja ali para repor o pigmento até um 7.77, que ele é um cobre, eu posso botar o pigmento puro, largar ali, devolver um pouquinho, enxagou e vou tonalizar tranquilamente, porque ele vai chegar na cor que eu preciso, tá? Então, se der bobeira, tem solução. Tudo a gente tem solução, é só não deixar a cliente ir para casa daquele jeito. E detalhe, a cliente nem vai ficar sabendo disso, ela vai achar que é um procedimento natural no lavatório. Porque uma coisa que é muito importante, as nossas expressões. Se a gente faz expressão de susto, a cliente, lógico, se assusta. Se a gente faz expressão de que está tudo bem, a cliente, óbvio, tá tudo bem. Ela vai sentir segurança com a minha reação e com a minha expressão, né? Então, na frente da cliente, tudo bem. Tá tudo bem. Tá caindo, mas tá tudo bem. O cabelo tá da cor que não era, mas tá tudo bem. Então, a gente, se trabalha num salão onde tem profissionais que são parceiros, pede a dica. Se não trabalha, liga pra mim. Tá? Que daí a gente dá jeito. Tudo tem solução. É só não deixar ela sair do lavatório. Entendemos sobre fundo de clareamento, entendemos sobre seda de Oswald, que é a base de tudo da colorimetria. Mais profundamente tem lá no meu curso online, que tem um módulo só de colorimetria, bem completo. Ok? Mas a base a gente aprendeu e é fantástico.